o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste. Vamos então à nossa meditação e leitura. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, diz assim a palavra do Senhor. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. E tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Prendei-o! Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: Implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como antes. Disse o rei ao homem de Deus: Vem comigo a casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém, o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai: Por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: Albardai-me um jumento. Albardaram-lhe o jumento e ele montou. E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: És tu, homem de Deus, que vieste de Judá? Ele respondeu: Eu mesmo. Então lhe disse: Vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, não beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: Ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por que foste. Tornou-lhe ele: Também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Então voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou o homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: Não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de o profeta, a quem fizera voltar a haver comido pão e bebido água, albardou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. E eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo. E vieram e o disseram na cidade, onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: É o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse os seus filhos: Albardai-me
o jumento, eles o albardaram, e ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão, parados, junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus, e o pôs sobre o jumento, e o tomou, e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro, e o prantearam, dizendo: Ah, irmão meu. Depois de o haver sepultado, disse a seus filhos: Quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel e contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Depois destas coisas, Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho. Antes de entre o povo, tornou a constituir sacerdotes para lugares altos, a quem queria consagrava para sacerdote dos lugares altos, e isso se tornou em pecado, a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Vamos observar que no início do capítulo 13, esse homem de Deus enviado de Judá pelo Senhor, ele vem contra Jeroboão. Jeroboão estava fazendo o que era mal perante o Senhor, ele tinha levantado um altar ao Senhor e queimando incenso, e ele fazia o que era mal porque ele estava consagrando a outros deuses, ele fazia aquilo que era mal perante o Senhor. E aí o profeta diz para ele assim: olha, vai se cumprir a profecia que levantará-se um homem chamado Josias, rei, e ele vai queimar os corpos dos seus sacerdotes, que serão como sacrifício, porque estão fazendo o que é mal. E essa profecia se cumpriu. Se você olhar lá no segundo livro dos Reis, capítulo 23, você pode ler depois o capítulo todo, Deus levanta esse rei Josias. A palavra de Deus diz que não houve rei igual Josias que tenha feito o que ele fez. Ele trouxe restauração, ele quebrou os altares, destruiu todos os altares que eram feitos, que esses outros profetas tinham levantado e consagrado, altares, incenso, que não era agradável ao Senhor. Ele restaurou o altar, né? Se você for ler aí todo o capítulo, você vai ver no capítulo 22, capítulo 23, Josias restaura a aliança com o Senhor, ele purifica o templo, ele quebra tudo aquilo que tinha sido feito por os anteriores a ele, que fizeram o que era mal, e se cumpriu a profecia no versículo 15. Olha o que diz a palavra: também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel. Eles tinham colocado, por exemplo, 2 bezerros. Um ele colocou em Betel e outro colocou em outro lugar. Bezerro de ouro, para serem adorados, como foi feito no Egito. Tem hora que a gente lê essas coisas e não entende, né, irmão? Que absurdo! Como que está repetindo o mesmo pecado que aqueles homens cometeram lá no Êxodo? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. O pecado cega. O pecado, a desobediência, a rebeldia cega o entendimento. Você passa a fazer o que é mal e ainda acha que está agradando ao Senhor. E o texto diz aqui, ó, o altar que estava em Betel, né, que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar Israel, esse altar, junto com o alto, o rei derribou. Destruiu o alto, reduziu a pó o seu altar e queimou o poste ídolo. Olhando Josias ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte, mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar, que eram aqueles sacerdotes idólatras, que faziam o que era mal por ordem de Jeroboão. Pegou esses ossos e os queimou sobre o altar. E assim o profanou, segundo a palavra do Senhor, que apregoara o homem de Deus, que havia anunciado estas coisas. Então perguntou: que monumento é este que vejo? Responderam-lhes os homens da cidade: é a sepultura do homem de Deus, que veio de Judá e apregou estas coisas que fizeste contra o altar de Betel. Se cumpriu a profecia na sua vida, que este homem de Deus que está enterrado aí é um outro monumento, tá, irmãos? Aquele outro que tinha os ossos do sacerdote, ele destruiu tudo, quebrou, pegou os ossos e queimou perante o Senhor.
Mas ele vê agora um outro monumento. Esse monumento é dito a ele agora que é onde está sepultado o homem de Deus, né? O texto está dizendo aí, ó. Então perguntou: que monumento é este que vejo? Responderam os homens da cidade: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e apregou estas coisas que fizestes contra o altar de Betel. Josias disse: deixai-o estar. Ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria, aquele outro profeta. Também tirou Josias todos os santuários dos altos que havia nas cidades de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira, e lhes fez segundo todos os atos que tinha praticado em Betel. Matou todos os sacerdotes dos altos que havia ali sobre os altares e queimou ossos humanos sobre eles. Depois voltou para Jerusalém. E isso tudo, irmãos, que ele fez, agradável ao Senhor, porque ele fez com aqueles que pecaram contra Deus, idolatraram, criaram ídolos, construíram bezerro, levantaram sacerdotes que não eram sacerdotes, levantava qualquer um. Ah, deixa eu ungir você. Você agora é sacerdote. Ele fazia assim. E aí, quando Deus levanta Josias, a Bíblia diz que Josias foi colocado como rei em Jerusalém com 8 anos de idade. Com 26 anos ele começou a restauração, irmãos. Restaurou o culto, restaurou o altar, restaurou o templo, restaurou os altares. E aonde tinha altares que Jeroboão tinha profanado, ele destruiu e quebrou tudo. A Bíblia diz que não houve um homem como Josias, que fez o que era agradável ao Senhor. E depois, irmãos, podem observar, do versículo 21 em diante, celebra a Páscoa, a Santa Ceia, que nós celebramos hoje. Ele celebra ao Senhor e glorifica o nome do Senhor. Depois ele morre e fica registrado, né, nos livros dos reis, os atos de Josias, que fez o que era bom perante o Senhor. Estou falando isso, irmãos, porque nós vemos nesse episódio, capítulo 13, 2 profetas que aparecem aqui. 2 homens de Deus. E são profetas sem nome. É interessante, irmãos, que nem no capítulo 13, nem lá na frente, é mencionado o nome desses homens. Profetas, homens de Deus, sem nome, sem fama. Interessante isso, né, irmãos? Agora, observaram uma coisa aqui, irmãos? Deus o chama, ele é homem de Deus, um profeta jovem, diz a palavra. E ele é trazido de Judá. E ele chega a Betel, e ele vê Jeroboão fazendo o que é mal perante o Senhor. E a vida toda Jeroboão fez o que era mal. E aí entra aquela pergunta: cadê o profeta velho? Cadê o profeta aqui da geração? Cadê o profeta da região? Cadê esse profeta velho, esse outro homem de Deus? E que amor é esse, hein, irmãos? Que amor é esse? A palavra diz que esse homem de Deus, o profeta velho, ele ficou impressionado, irmãos, admirado com o que o homem de Deus fez. Chamou sua atenção, trouxe-lhe admiração. Ele quis conhecer esse homem. E é interessante que a palavra diz que Deus, quando chama o profeta mais novo e manda fazer aquilo, coisa que há muitos anos ninguém via, o profeta velho está ali. Eu não vi aqui em nenhum lugar o profeta velho fazer sinal nenhum. Ele era um homem de Deus. Talvez ele profetizava. Talvez ele fazia o que ele fez. Ele era usado por Deus para trazer palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Porque afinal de contas ele foi usado pelo próprio Senhor para trazer uma profecia para o novo. Que ele tinha pecado quando ele desobedeceu, dando ouvido à mentira dele mesmo. Não é estranho isso, irmãos? Você já viu aquela conversa assim? Pastor, eu não consigo entender. Eu conheço irmão tal, irmã tal, alguns irmãos que, pastor, são homens e mulheres de Deus. E como que Deus usa? Que bênção que é. Mas de repente, eles cometem uns tipos de pecado esquisito. Eles têm uma atitude estranha. E aí você fica assim, como que pode Deus usar? Você já teve experiência assim? De questionar, como pode Deus usar uma pessoa assim? Hoje pela manhã foi mencionado sobre Davi, né? O homem segundo o coração de Deus, que pecava como qualquer um outro.
Mas o coração de Davi era do Senhor. Mesmo em pecado, Davi era íntegro e reto perante o Senhor, mesmo quando errava. O coração de Davi era de Deus, mas ele pecava. E é claro, teve até consequências gravíssimas, não só na sua vida, mas na família, por causa de pecado. Mas Davi era um homem que agradava a Deus. Porque quando ele pecava, ele arrependia, ele se humilhava, ele se quebrantava, ele chorava, ele buscava o Senhor. Ele queria servir e amar ao Senhor. Mas tinha pecado. E aqui é interessante esta experiência, é que a palavra diz que esse homem de Deus, ele vem para ajudar, e quando ele vê Jeroboão fazendo o que é mal, Deus dá a ele uma profecia, e quando ele fala da profecia, o rei Jeroboão não admite, não aceita aquela profecia. Ele estende a mão e manda prender. Prendei-o! Só que quando ele manda prender, a mão dele não volta mais. A mão dele fica endurecida. E ele viu que era algo sobrenatural. E aí ele clama ao próprio profeta. Ele clamou, por favor, peça ao Senhor para que a minha mão volte ao normal. E aí o profeta ordena que volte ao normal e a mão dele volta ao normal. Só que esse sinal foi notório. Jeroboão recebeu uma mensagem. Estava fazendo o que era mal. Deus iria puni-lo. Iria ter consequências aos seus pecados. Só que vocês puderam observar que nos últimos versículos do capítulo 13, a gente vê que Jeroboão continuou fazendo a mesma coisa. Não houve quebrantamento, ele não deu ouvido. Mas existe um motivo aqui pelo qual isso aconteceu. E é muito estranho esse texto, não é não, irmãos? O homem de Deus vem, obedece a Deus e traz a profecia, e ele vira as costas, e Deus tinha dito para ele, não volta pelo mesmo caminho. Não é para você ser visto, não é para você ser conhecido e nem exaltado, por causa do sinal. Tem um louvor que diz assim, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Não tem? Desafinei muito, Rose? Não. Não tem um cântico assim? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Presta atenção, irmãos, na letra. Eu não preciso. Não quer dizer que não seja necessário ou talvez não seja importante. A Bíblia diz, quem honra, honra. A glória é sempre do Senhor. Então não é pecado, irmãos, você elogiar e exaltar alguém, não. Para com essa conversa. Não vou elogiar o presbítero Ademar, não, porque ele pode ficar bobo e metido. Não, o problema não é seu se ele vai ficar bobo e metido. Se você deve honra e elogio e reconhecimento e gratidão, você deve fazê-lo. Se ele vai ter outro comportamento qualquer, o problema é dele com Deus. Quem honra, honra. E quando você honra alguém, o honrar alguém, você glorifica a Deus. Sabiam disso? Você glorifica o nome do Senhor. Então, o não preciso, tudo bem, pode ser que ninguém te reconheça. E se não reconhecer, glória a Deus. Mas se reconhecer, bênção também, não é não? Não é bom quando você recebe um elogio? Quando alguém reconhece o seu trabalho? Quando alguém elogia o que você fez e merece mesmo? Não é bom isso, irmãos? E isso é grato, e isso glorifica a Deus, agrada ao Senhor. Não é errado. Mas aqui o Senhor disse para esse moço, olha, você vai fazer esse sinal, volta por outro caminho, porque senão vão querer te jogar confete, não é? Vão querer te elogiar muito, e pode ser que você fique bobo, metido. E eu não quero isso para você. É mais ou menos isso. Então, ó, volta por outro caminho. E outra coisa, mesmo que você encontre alguém, continua o jejum, hein? Não coma pão, não beba água, não faça nada. Segue o seu caminho. E a Bíblia diz que ele está fazendo isso. Ele fez o que Deus mandou e agora ele está indo embora. Só que o profeta velho, o cara da região, o cara que ficou admirado e ao mesmo tempo enciumado, o cara que amou o profeta novo, parece até Saul, né? Os irmãos acham que Saul não amava Davi? Amava. Amava e tinha inveja, ele era louco. Ao mesmo tempo que ele amava, ele queria matar. Esse profeta, ao mesmo tempo que ele ama, que ele se admira, ele vê como que esse homem de Deus foi usado pelo Senhor, como o Senhor nunca me usou. Ele ficou enciumado, irmãos. Deus nunca me usou desse jeito. E usou ele. Entrou ciúme. Ao mesmo tempo que ele ama o profeta novo,
ele tem inveja e tem ciúme, e ele ainda patrocina, né, uma morte. Porque a palavra diz que ele convida. O profeta tinha dito: o Senhor falou para eu não ir contigo. Deus falou para eu fazer o que eu tinha que fazer e para eu ir embora. Então eu não vou. Que isso, menino? Eu sou profeta também, ó, e mais experiente até do que você. Pois enquanto você ia e eu vinha para cá, um anjo chegou a mim e disse assim: chame-o para que ele vá à sua casa e coma e beba. E ele fala isso. E a Bíblia diz: mentiu. Profeta, homem de Deus, mentiu. E o profeta novo, talvez faltou experiência, mas o problema tanto não é a experiência, é a obediência e discernimento. Obediência e discernimento. Ainda que tenha prejuízo, ainda que ninguém reconheça, ainda que você tenha até outros problemas, fique na obediência. Fique na obediência e busque a Deus sempre discernimento. Deus falou com ele. Ele não precisava de uma outra palavra de um outro profeta. Ele era profeta. E a palavra de Deus para ele era: vá por outro caminho, não aceite pão, não aceite água, não vá para a casa de ninguém. Nada de confete para você. Eu quero que você continue anônimo. Que você não seja conhecido. Só que o profeta velho chama a atenção dele e o engana. O texto diz que ele mentiu. E ele deu ouvido. Foi com o profeta velho. E quando ele se alimenta, aí Deus usa o próprio profeta para dizer para ele. A palavra de Deus veio sobre o profeta que mentiu. Estranho, não é, irmãos? O irmão pecou e mesmo assim Deus o usa. E aí fala para ele: você vai morrer e você não vai ser nem sepultado com os seus. A palavra diz que quando ele sai, um leão ataca, mata ele, não ataca o jumento e ainda fica ali sentadinho só cuidando, o leão. E aí o profeta mais velho fica sabendo. E é interessante que os filhos, eu fico imaginando os filhos procurando o pai. Pai, precisa ver o profeta que se levantou, pai. Vem um profeta novo, um rapaz. Precisa ver como Deus usou. Ele enfrentou o rei Jeroboão e ainda profetizou sobre ele. A mão do rei ficou dura, que mandou matar. Ele teve que orar para o moço. Sabe os filhos admirados? Aí que o pai ficou doido, né? Com mais ciúme ainda. E aí ele quis conhecer o menino, e conheceu, e se admirou. A palavra diz que ele amou o menino, irmãos. Observa o texto que depois que ele morre, eles ficam sabendo, as pessoas passam, o leão não deixa ninguém se aproximar do cadáver. Quem teve que buscar o cadáver foi o profeta mais velho. O leão está ali, cuidando do burro, do jumento e do cadáver. Ele não estraçalhou, não acabou de comer, e nem matou o burro. Ele ficou ali. Aí a palavra diz que chegou a notícia para o profeta velho. Aí o profeta velho pediu para os filhos: prepara um burro aí para mim que eu vou lá. E aí ele foi. Quando ele chega lá, ele vê o cadáver. O leão não ataca o profeta velho. Eu acho até que o leão, quando viu que era o profeta, ele... beleza, foi embora. Ele pega o profeta, põe em cima do jumento e leva para a casa dele. E o sepulta no... como é que a gente chama? No lugar dele lá. Isso, na sepultura da família. Porque depois esse profeta velho morreu também e foi sepultado junto, né? Os irmãos viram no capítulo 23 de 2 Reis, tá os dois profetas, o novo e o velho, sepultados juntos, estão ali os ossos, e o rei Josias deixa quieto. São homens de Deus e fizeram o que Deus mandou. Mas eu trouxe essa palavra, irmãos, para chamar a sua e a minha atenção, para a gente atentar por algumas coisas aqui. Primeiro, homem sem nome, profeta sem fama. Não fique triste, viu, meu irmão, minha irmã?
se no momento ninguém te reconhece, não estão vendo seu serviço, não estão te dando honra e nem salário merecido, fique no Senhor. Não fique com ciúme, com inveja, com raiva. Continue no Senhor. Persevere no Senhor. Observe, irmãos, que o profeta novo, ele morreu porque ele foi rebelde à palavra do Senhor. Está no versículo 26. E olha que triste. Um homem de Deus que obedeceu ao Senhor e por causa de uma mentira de um outro profeta, ele caiu, ele morre e a fama fica de que ele era um profeta rebelde. E por ele ter sido visto como um profeta rebelde, a palavra diz que Jeroboão continuou fazendo as mesmas coisas. Talvez se não tivesse acontecido essa morte desse profeta, se não tivesse acontecido nada disso, Jeroboão talvez ele tivesse se quebrantado um pouco mais e levado mais a sério a palavra do profeta. Mas como o profeta trouxe uma palavra e de repente agora ele cai de gaiato numa profecia e numa mentira, ele não deu muito crédito. O versículo 26 diz isso, né? O versículo 26 diz que, olha só, ouvindo o profeta que o fizera voltar, quer dizer, o próprio profeta velho, disse, é o homem de Deus. Sim, ele era o homem de Deus, mas ele foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso, o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito, e dito até por ele mesmo. É para chamar a sua e a minha atenção. Fique no Senhor e fique firme, ainda que não seja exaltado, não é? Reconhecido, receba elogio nenhum, mesmo que você mereça, fique firme no Senhor. E tome cuidado para você não cair nessa cilada da mentira de um outro. Fique com a palavra de Deus que o Senhor deu para você. Fique na palavra. O Senhor fala com você. Ele já tinha falado com o profeta. Jeroboão continuou fazendo o que era mal. O versículo 33 nos mostra isso, né? Depois dessas coisas, Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho. Ele continuou e foi até sua morte. E aí eu quero chamar a sua atenção para uma coisa aqui, quando eu disse, não é estranho quando você vê de repente alguém que é usado por Deus e de repente ele peca ou ele está vivendo até alguma situação de pecado e você fica sem entender e você começa talvez até nem querer acreditar como que Deus os usa. A Bíblia diz em Romanos capítulo número 11, versículo 29, que os dons espirituais, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Prestaram atenção? Os dons e a vocação são irrevogáveis. Eu falei hoje de manhã. Você foi consagrado presbítero? Você é presbítero e recebeu unção de presbítero. Você foi consagrado, você recebeu algum dom, algum chamado? Você recebeu o dom e recebeu o chamado. É palavra de conhecimento, é ciência, é sabedoria, é exortação, é palavra, é conhecimento. Deus te deu, Deus não tira. Dons e a vocação são irrevogáveis. O profeta de Deus, por amor e ciúme ao mesmo tempo. Estranho isso, mas acontece, viu, irmãos? Quantos por aí, né, que às vezes tem tanta admiração, ama tanto, que daqui a pouco odeia. Não é assim? Porque entra o ciúme, entra a inveja. Mas ele não deixou de ser homem de Deus. Naquilo que era os princípios de Deus e a lei e a palavra de Deus, o que é correto, o profeta falou. Deus usou.
As pessoas não brincam por aí, né? E dizem assim, poxa, se Deus usou até uma mula, não é? Deus usa quem Ele quiser. Ele usa até quem nem é dele. Quanto mais um profeta que pecou, ou um crente que pecou. Mas você é crente, ó. Você é filho de Deus. Você não deixou de ser filho porque você pecou. Você não perdeu o dom e nem o talento e nem a consagração porque você pecou. Você vai ter consequências sim, às vezes disciplina, repreensão, não é? Nós falamos hoje pela manhã, por exemplo, que a ordenação de presbíteros e diáconos na Igreja Presbiteriana do Brasil, mesmo que ele não seja reeleito, ele tenha que estar de licença ou ele passe por algum problema e ele não está em exercício, ele continua sendo presbítero e ele continua sendo diácono. Ele continua sendo. Então eu queria chamar a sua e a minha atenção para que a gente prestasse atenção nisso. E aí, cuidado, meu irmão, minha irmã, no fato de você querer ter reconhecimento. Cuidado. Às vezes a gente merece, irmãos. Talvez você esteja merecendo. E não estão te dando. Mas Deus também está vendo. Então, cuidado ao você querer reconhecimento. Cuidado com isso. Discirna a voz de Deus. A palavra de Deus, irmãos, a lei, não é? As suas instruções, princípios de Deus são eternos, não pode ser mudado. Nem Deus volta atrás daquilo que Ele disse, irmãos. Ele não pode voltar. A palavra de Deus é a palavra de Deus. E quando nós ferimos seus princípios, suas leis, haverá consequência. Então você precisa estar atento, primeiro, à questão do reconhecimento, para que você não fique triste, chateado, com raiva, revoltado, magoado, enciumado, mas continue perseverando e confiando no Senhor. Discirna a voz de Deus e atente, meu irmão, para com seus dons, talentos e chamados. Hoje é dia do presbítero. Nós já oramos pela manhã, não é? Fizemos uma pequena homenagem, né, aqui pela manhã. Cuidado, meu irmão, minha irmã, com os seus dons, talentos e chamados. Que Deus te deu, colocou na sua vida e tem te chamado para que você exerça, para que você use esses dons, que são irrevogáveis. Irrevogáveis. Amém, irmãos? Tu és o Senhor de toda glória.